Fala rapaziada, beleza? Mais uma aula aqui no nosso curso de Química preparatória para o ensino médio e vestibulares. Eu sou o Matheus, professor aqui no curso e dono do canal. E na aula de hoje a gente vai entrar no próximo grande tópico da Química. E para muitos o último tópico do ensino médio, que é a Química Orgânica, a Química das cadeias de carbono. Todo mundo entende essa química como um monte de nome, um monte de regra, metil, propano, acetona. E tem muito disso, afinal, infelizmente no ensino médio se vê muito disso mesmo. Mas eu vou tentar passar aqui a base geral. O porquê que a química orgânica existe, de modo geral. A gente já visto que a química era muito dividida em duas regiões, em dois grandes setores, que é a química orgânica e a química inorgânica. A gente chegou a ver a química inorgânica nas últimas aulas, ácido, base, sal, óxido. E se achava que a química orgânica, se colocava que a química orgânica era a química das substâncias presentes em seres vivos, de um jeito que a inorgânica não estaria nessa categoria. Então a química orgânica era responsável por estudar as substâncias produzidas por organismos, sistemas biológicos, enquanto a inorgânica meio que pegava todo o resto. Depois se viu que isso na verdade era bem simplista, a gente vai ver daqui a pouco, que na verdade você podia ter composto orgânico e inorgânico tudo junto, de um jeito que a química orgânica virou a química das cadeias de carbono. E a gente vai ver, inclusive, que a química orgânica tem uma diversidade muito maior de substâncias que a química inorgânica por um motivo muito especial. A química orgânica justamente acreditava que as substâncias produzidas por seres vivos só podiam ser encontradas em seres vivos através de uma teoria que era conhecida como a teoria da força vital. Então, essa é a máxima da teoria da força vital. Substância orgânica só pode ser gerada ou encontrada em ser vivo. E a inorgânica estudava qualquer coisa que não fosse isso. O problema, a quebrada de perna invertida, vem com um alemão chamado Wöhler. E o problema é que não foi nem de propósito, foi sem querer. Ele sem querer deixou o cianato de amônio aquecendo por mais tempo que devia e ele viu que teve uma transformação. Ele viu que ele tinha cianato de amônio num tubo de ensaio aquecendo, deixou mais do que devia. E conseguiu uma substância conhecida como ureia. Ureia, que é uma substância que já era identificada e já se sabia que estava presente na urina de seres vivos. O problema é que o cianato de amônio, que é o reagente inicial dessa reação, é inorgânico. Ele não é um composto orgânico. Então o Wöhler quebrou a perna de todo mundo sem querer. Porque ele fez um composto orgânico, a ureia, que é encontrado na urina de seres vivos, a partir de um composto inorgânico. Aí geral ficou louco, já não sabia mais o que fazer, e todo mundo concordou, tem que ter agora uma nova definição. Não tem jeito, o Wöhler acabou com o que a gente sabia. E com isso se começou a perceber que tinha uma coisa em comum em praticamente todo composto orgânico, a presença do carbono. Então, pô, ao invés de falar só química dos seres vivos, por que a gente, agora que a gente sabe mais sobre ligações, a gente não dá uma olhada melhor sobre o que o carbono faz? O carbono, e à medida que as coisas eram cada vez mais descobertas e coisas novas eram testadas, se viu uma coisa que a gente já sabia a partir da tabela periódica, que o carbono consegue fazer 4 ligações. Tem 4 possibilidades de ligação. Consegue fazer 4 simples, que nem está aí, 2 duplas, 2 simples e uma dupla, uma tripla e uma simples, várias combinações. Enquanto outros, como por exemplo o flúor, só tem uma possibilidade. Desse jeito se falou, aparentemente, o fato que o carbono faz 4 ligações, que é conhecido como tetravalência do carbono, fazer 4 ligações sendo possíveis, faz com que ele seja bastante versátil. E não só versátil. Aqui eu tenho várias ligações presentes em compostos orgânicos, carbono com carbono com ligação simples, ligação dupla carbono-carbono, carbono com oxigênio, carbono com cloro. E todas essas ligações têm energias muito altas, é muito difícil quebrar essas ligações. Uma ligação carbono-carbono duplo, por exemplo, tem 614 kJ por mol, é bastante coisa. Isso se dá pelo fato que o carbono é um átomo pequeno. A gente viu aulas passadas que átomos pequenos tendem a fazer ligações mais fortes do que átomos grandes, porque eles conseguem se aproximar mais. Eles conseguem interagir numa distância cada vez mais curta, comparado com átomos grandes. E quanto menor a distância de interação, mais forte essa ligação, mais difícil é de separar as coisas. Então você tem a junção dos dois fatores. O fato que você pode fazer 4 ligações e o fato que as ligações presentes são muito fortes.
Com isso, você consegue formar um esqueleto muito resistente. Por esqueleto, quero dizer a estrutura básica. Essa sequência de carbonos é bastante resistente, bastante estável contra mudanças. Então, você ter um átomo que te possibilita várias combinações de ligações e todas elas fortes, te permite formar um composto e formar compostos de modo geral que são muito resistentes à mudança. E esse é meio que o segredo da quantidade absurda de substâncias da química orgânica. A bem dizer, você não tem limite do tanto de carbono que você pode colocar. E com isso se definiu o que é química orgânica que a gente usa até hoje. É a química das cadeias de carbono. E é das cadeias de carbono por dois motivos. Primeiro, o carbono tem várias combinações possíveis de ligações, então o carbono é versátil. Então eu posso começar aqui, fazer uma ligação para cá, eu faço uma tripla, eu faço outro carbono, faço uma dupla, aí eu subo para cá, faço outro carbono, vou colocando hidrogênios, lembrando que tem que fazer 4 ligações, então tenho que respeitar essa propriedade do carbono, que tem que fazer 4 ligações no máximo, e ele se completa com 4 ligações, ele é um átomo pequeno, ele não passa do octeto. De um jeito que eu posso fazer esse tipo de desenho quão grande eu quiser. E quando eu falo eu, quero dizer a natureza. A gente acha uma infinidade gigantesca de compostos desse tipo. E o segundo motivo que a gente acabou de falar, ligações fortes. Quando você tem versatilidade e força, você tem estabilidade e variedade. Você tem uma coisa que consegue se manter muito bem, um esqueleto muito forte e com várias combinações possíveis. A gente vai ver nas próximas aulas que uma cadeia com 5 carbonos é uma substância. Uma cadeia com 4 carbonos e um ligado aqui em cima é outra substância. Então você consegue fazer várias combinações. E essa variedade leva a uma diversidade enorme de substâncias, de classes de substâncias que a gente chama de função orgânica. Então, o carbono pode se ligar com oxigênio, com nitrogênio, com fósforo, com hidrogênio, com enxofre, flúor, cloro. E você tem toda essa diversidade de coisas que você pode ter. E lógico, uma molécula não tem que ser só de uma classe. Você pode ter várias funções orgânicas, que é o nome das categorias, várias funções orgânicas dentro da mesma molécula. O que aumenta ainda mais o tanto de combinações que você consegue fazer. Por isso que a diversidade de compostos orgânicos é muito maior que a de inorgânicos. E temos exceções, né? Tem gente que ensina como exceção da química orgânica. Exceção, no caso, muitas aspas, são compostos de carbono que não são orgânicos, ou compostos de carbono que são inorgânicos. Por que esses compostos aí, H2CO3, CO2, HCN, são compostos inorgânicos de carbono? E por isso que eu coloco exceções entre aspas. A gente acabou de ver que a química orgânica, na verdade, é a química dos compostos de carbono. Das cadeias de carbono, essencialmente. Isso aqui é CO2. Tá vendo alguma cadeia de carbono aqui? Não, né? Por isso que isso aqui é inorgânico, isso aqui é um óxido. HCN. Cadeia de carbono? Não, isso aqui é um ácido. Então, muito se fala é H2CO3. Que é um pouquinho mais complexo de ver. Tem cadeia de carbono? Não, isso aqui também é um ácido. De um jeito que não são exceções. Eles só não se encaixam na definição atual. Que tem que ter uma cadeia de carbono minimamente que se pareça com um composto orgânico. Esses compostos não tem. A gente vai ver que, na verdade, ele tem que ter uma estrutura parecida com a dos hidrocarbonetos, são carbonos com hidrogênio, que é uma coisa parecida com isso aqui. E todo composto da química orgânica, bem dizer, é parecido com isso. Se você for comparar, isso aqui não se encaixa nesse formato. Então não é uma exceção, é que simplesmente esses compostos da química inorgânica não se aplicam
da definição de química orgânica, que é a química dos compostos das cadeias de carbono. Então, se não se encaixa, não é uma exceção, ele só não entra na regra. Então, é isso que a gente vai ver a partir dessa aula, a química das cadeias de carbono. São compostos por esqueleto com uma estrutura estável, forte e que permitem expansão. Você consegue crescer essa cadeia para cima e para baixo, da esquerda para a direita. Gente, essa aula é curta porque é só para fazer uma introdução. A gente vai ver melhor as coisas nas próximas aulas. Ver cadeia principal, como numerar, como nomear. E as classes também, as funções orgânicas. Mas, se você gostou, se inscreve aqui no canal. Deixe um comentário falando o que você quer ver, que tipo de coisa que você quer que eu explique nas próximas aulas. E se você gosta de ciência e quer aprender química de um jeito mais eficiente, aprender mais em menos tempo, eu tenho o Instagram, Prof. Matheus Galdino, que eu posto coisa quase todo dia, tentando ensinar vocês como aprender química de um jeito um pouco mais inteligente. Gente, essa aula fica por aqui. Vejo vocês na próxima aula. Até mais!